Pessoal, então é com muito amor, com muita alegria que nós chamamos o companheiro Maurício Crispim, médico, pneumologista, homeopata, terapeuta, o que mais? Ele está falando. Deus o abençoe, obrigado. Pessoal, bom dia. É uma alegria estar participando aqui com vocês. E esse trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho de muitos anos. Iniciou com a própria experiência pessoal da busca das reencarnações, das experiências, um assunto que eu me interesso muito, e também de vivenciar em si mesmo e tal. E depois eu transformei esse material num material para curso. E foi um dos primeiros cursos que eu dei no IBS. Depois o Felipe Salomão, como sempre, me chamou lá para Franca para poder falar isso lá. E eu fui lá durante vários anos, dando palestras sobre esse assunto, lá no Centro Espírita Judas Iscariotes, né, Jorginho? Onde a gente sempre vai para poder falar nos anfiteatros de lá, e um Centro Espírita já com conhecimento de quem é Judas. E apresentamos isso lá. Isso foi ganhando contornos, né? E me deu vontade de apresentar aqui, baseado no estudo de Rustem, o Balde, esse trabalho que aqui está. Logicamente que tem muita coisa ainda a ser vista. Lógico que isso aqui é só uma síntese do trabalho que a gente tem feito. Mas eu acho que ele é muito interessante e coloca todo esse princípio da reencarnação dentro das leis que a gente estuda em Ubalde, principalmente lá na Grande Síntese. Então é isso que nós vamos apresentar aqui. Vamos lá. A espiral do tempo e as reencarnações. Opa, cadê o meu... Ah, está aqui. Você viu que o Júlio teve dificuldade com aquele mudador vagabundo e tal? Aí o Felipe... o Felipe trouxe um bonde de frango e me deu isso aqui. Pessoal, como nós somos acostumados, eu falo assim que o maior problema da verdade não é a dificuldade que os espíritos têm de ir intuindo e trazendo a verdade e manifestando. É o que a gente faz das interpretações. Ou seja, no momento que a gente ouve um campo da verdade, a gente já interpreta, fecha aquilo dentro de um conteúdo e fica. E qualquer coisa nova que vai se falar, vira oposição. E a gente muitas vezes não consegue escutar. Por causa do processo de oposição que a nossa própria mente faz e a dificuldade que nós temos de ouvir. E é por isso que antes de falar qualquer coisa, eu trouxe essa passagem de Krishnamurti, que eu gosto muito dessa passagem, e que ele fala um pouco sobre isso. A vida é um processo total, cuja beleza só pode ser descoberta na sua integração. Essa integração não é resultado da mente em nenhum momento. Ela toma forma somente quando a mente está inteiramente silenciosa, tendo alcançado o limite de suas forças. Você pode mudar sua mente, sua opinião, mas a verdade ou Deus não é uma convicção, é uma experiência, que não está baseada em crenças ou dogmas, nem em qualquer experiência anterior. Quando há comunhão, não há necessidade de acumulação. Todos os meios e fins são uma forma de apego e eles devem cessar para que haja realidade. Então, o nosso maior problema, como quem nos acompanha na TV IBS, eu falo muito, é a nossa mente mecânica. A nossa mente mecânica, que é uma mente repetitiva, uma mente que o tempo todo vai e volta em si mesmo, cria a dificuldade e nos afasta da realidade. E é por isso que nós não temos experiência de Deus ou experiência de tudo aquilo que muitas vezes a gente fala. Então é preciso a gente silenciar para que a gente possa realmente ouvir. E essa é a proposta nossa nesse momento. Então vamos lá. Todo o processo que nós vimos aqui desde ontem, né, quando o Jorge nos falou, tem mostrado que o nosso caminho é a reencarnação. Logicamente que nós já estamos informados de outros caminhos que não necessitou da reencarnação. Certo? Pelo menos em reencarnações grosseiras como a nossa. Nós sabemos dos caminhos daqueles que permaneceram no sistema, ou seja, aqueles que não fizeram a primeira queda.
Nós vimos os caminhos daqueles que conseguiram evoluir em linha reta, como nos explica Rustem, ou seja, passando por reencarnações sutis que nós ainda não tivemos. Mas o nosso caminho é o caminho da reencarnação. Jesus fala uma coisa interessante que eu vou mostrar pouco, e fala assim: para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Só que esse caminho para nós percorre as encarnações primitivas, que não eram necessárias, mas é o caminho da escolha. Assim como não é necessário a gente sair da Terra e ir para um novo planeta no processo de transição, mas nós vamos por desobediência. Ou seja, todo o processo que nós escolhemos foi o processo da reencarnação. Nós poderíamos ter ido pela via direta, como diz o Balde, e nós vamos pela via mais longa. Ou seja, a nossa evolução descreveu longas curvas, como diz André Luiz em Nosso Lar. Então, agora, o nosso caminho de acessar a perfeição, como o Júlio também mostrou aqui, passa pelo processo da reencarnação. E mais, reencarnações em nível grosseiro, como esse que nós vivemos aqui. Certo? Aí Emmanuel diz o seguinte: perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Ou seja, esse é o caminho. E aquilo que eu falei há pouco: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ou seja, o caminho da perfeição, certo? É o caminho da reencarnação. E o Júlio mostrou isso muito bem. Quer dizer, pegou uma das personalidades que nós mais conhecemos e mostrou como é que se deu o caminho dele, como é que foi feito o caminho de transformação, e logicamente que ele vai saindo desses ciclos mais grosseiros, como nós ainda vivemos e estamos presos. Mas esse ciclo mais grosseiro nasceu pelo nosso orgulho, não é um processo natural, é um processo de segunda via. Ok? No nosso caso, então, de várias N vias, né? Muito bem. E olha só que interessante. Essa passagem no Evangelho de Rustem, no tomo 1, ele é muito interessante. Por quê? Porque como nós estamos afastados de Deus, nós estamos afastados de tudo, a impressão que nós temos é que nós estamos abandonados. Abandonados a nós mesmos. E viemos para um mundo que não tem nada a ver conosco. Quer dizer, um mundo de expiação e prova. E aí ele diz o seguinte: sabei o bem, Deus nunca abandonou o homem, desde o seu aparecimento no vosso planeta. É de expiação e prova, é primitivo, mas não existe abandono de Deus. Suas leis são como Ele próprio, imutáveis e eternas. A do progresso físico do planeta, progresso físico, moral e intelectual da humanidade, de todas as criaturas, porquanto tudo que foi criado é perfectível, se conta no número dessas leis. Ao mesmo número pertence a da encarnação e reencarnação, como instrumento e meio de reparação e progresso. Olha, então, a reencarnação é o meio de reparação. E, ao mesmo tempo, o meio de progresso. Aí a pergunta, então, que vem é o seguinte: como é feita essa reparação? E como é feito esse progresso? Qual é a maneira, qual é a dinâmica da lei nesse processo? Então vamos ver se a gente consegue estudar isso aí. A primeira coisa que tem que deixar bem claro: esse planeta é só para gente ruim. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. A gente muitas vezes fala: a Terra é um planeta de expiação e prova. Esquece de completar. Para espírito ruim. Igual nós. E aqui, não tem dúvida, eu gosto de repetir isso, eu repito isso sempre. Olha lá que Emmanuel nos diz: a Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida. Região de amargura, da provação e do exílio. Ou seja, só espírito exilado vem para cá. É como eu brinco, isso aqui é um Bangu 1 do universo. Certo? Ou seja, é um mundo prisão. Por isso que é de amargura, provação e exílio. Só espírito muito rebelde que vem para cá.
E é por isso que a gente vê tanto tormento, tanta dor. Porque é um planeta de exílio, de amargura, de sofrimento. E a gente veio para cá exatamente pelo abuso da liberdade. Eu costumo dizer que a lei de Deus não tem determinismo. O determinismo da lei de Deus é o uso do livre-arbítrio. Como Deus é amor, só existe liberdade. Agora, a liberdade, toda vez que você abusa da liberdade, você cria um determinismo. E vincula-se nesse determinismo. E aí, você acaba vindo para cá. Olha aqui está a galáxia. Aqui está o Sol. Não dá nem para representar a Terra. Olha o tamanho do Sol na imensidão disso tudo. E essa parte da galáxia aqui, ó, a gente não enxerga. Olha só onde nós estamos. Entendido? Favelão aqui do universo, aqui, ó, bem aqui que nós estamos. Sombra pura. Constituindo, porém, uma plaga de sombra, varrida muitas vezes pelo cataclismo do infortúnio e da destruição, deve representar, para todos quanto habitam, uma abençoada escola onde se regenera o espírito culpado. Não tem saída. Espírito culpado por quê? Porque já tivemos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e lá vai. Ou seja, aqui encarna espírito culpado. E agora mesmo o Julinho mostrou uma passagem. Todos nós somos culpados, todos nós já erramos como vós. Então, mesmo os espíritos que já se redimiram, vêm desse passado culpado. Todos eles. E é por essa razão que quando conquista o amor, se dobra sobre aqueles que são mais difíceis, mais rebeldes. E vem recuperar, vem chamar a gente. Olha o exemplo aí do Dr. Bezerra. Imagina, né, Luiz, se a gente fosse Dr. Bezerra, a gente ia indo embora já há muito tempo. E onde se prepara, demandando o glorioso porvir. Ou seja, o porvir sempre está lá, o glorioso porvir vai vir. Mas a Terra é um planeta para espírito culpado. Encarnou aqui, tem culpa. Está claro? Aí as pessoas falam, mas doutor Maurício, dá depressão. É que dê mesmo. Aqui é todo um resumo daquilo que nos fala a obra de Ubaldi, aquilo que nos fala a obra de Rustem, aquilo que nos fala a obra de Kardec. Aqui eu representei o sistema em linhas tracejadas, porque o sistema é infinito. Certo? Então nós tracejamos as linhas. Aqui o sistema, o que o Ubaldi chama de sistema? É o paraíso divino. É o universo onde não há tempo, onde é infinito, onde é absoluto e onde é perfeito. Como diz o Jorginho aqui, jardim das delícias. Ora, e quando eu falo eterno, eu estou falando fora do tempo. É aquilo que eu gosto sempre de falar. Eternidade não é noção de tempo longo. Eternidade é ausência de tempo. Então, o universo fora do tempo e do espaço. O universo fora da imperfeição. O universo fora da relatividade. Esse universo é o sistema. E hoje em dia, a própria física, desde Heisenberg, já postula a existência desse universo. Ou seja, deve existir um universo fora do espaço-tempo para poder sustentar as leis do nosso universo. Isso Heisenberg já falava na década de 30. E que mais tarde o David Bohm vai expressar essa mesma lei que o Ubaldi nos ensina, criando a visão do universo implicado e do universo explícito. Ou seja, um universo implícito que gera um universo explícito. E depois, quando ele estava perto de morrer, ele ainda criou um universo super implícito, que é o sistema de Ubaldi. Então, essa noção já palmilha várias concepções da física. E o Ubaldi já nos antecipa isso muito antes. E depois foi criado o antissistema. O antissistema é tudo aquilo que tem consciência.
é tudo aquilo que tem informação, é tudo aquilo que tem energia, é tudo aquilo que tem matéria. O plano espiritual também é antissistema. Seja ele qual for, teve consciência, teve informação, teve energia e teve matéria, é antissistema. Ok? Segundo o Brian Greene, nos livros dele, ele fala uma coisa interessante. Ele fez um cálculo para ver quantos universos existiria no nosso universos paralelos poderiam existir no nosso sistema. E ele chegou à conclusão que, sem repetir, seria um número de 10 elevado a 500. 10 elevado a 500. Só para te dar uma ideia, segundo os cientistas, o número de átomos existente no universo seria em torno de 10 elevado a 90. Ok? Ora, então nós estamos diante de uma imensidão, que significa o antissistema. E esse antissistema é formado dos campos de consciência, que é o primeiro espaço dele. Esse campo de consciência contrai mais ainda e gera os campos de energia sutis. Esse campo de energia sutil contrai ainda, vira os campos de energia densa, contrai ainda, iniciou o Big Bang. E no Big Bang é criado espaço, tempo, energia, matéria, plano físico e plano espiritual. Então nós estamos dentro aqui, ó. É aqui que nós estamos. Em volta disso aqui tem outro universo que ainda não é visto. Em volta desse aqui tem outro universo que ainda não é visto. Em volta desse tem outros universos que ainda não é visto. E tem o universo principal que tudo abarca. Então lembra o seguinte, que primeiro nós caímos daqui para o mundo de consciência, poderíamos ter voltado, não voltamos. Depois caímos para os campos de energia sutil, poderíamos ter regressado, como está lá na Bíblia. E nunca mais ninguém viu Enoque, porque Deus tomou Enoque para si. Por quê? Porque voltou desse nível aqui. Depois aprofundamos para os mundos mais densos. Poderíamos ter voltado, não voltamos. Viemos para o campo da matéria. Evoluímos na matéria até adquirir de novo o livre-arbítrio. Poderíamos ter voltado em linha reta, não voltamos. Caímos para o mundo de expiação e prova. Estamos aí há milênios. Só esse universo onde a gente vive, segundo a ciência, tem 13,7 bilhões de anos. Esse é o nosso tempo de queda nesse nível. Que nós somos eternos. Então nós estamos caindo a 14,7 bilhões. 13. Alguns vão a 15, conforme o cara. Então presta atenção, tem uns que vão a 21. Aí, olha só. Agora presta atenção, a nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos. Você entendeu por que ela é terra de exilado? Porque em 4,6 bilhões de anos, não é possível formar o espírito desde os seus primórdios até o campo da razão. Então todo mundo que está cá é exilado. Não é só exilado de capela. É exilado de vários outros planos. Aqui só tem exilado. E o espírito primitivo da Terra está em formação. Então você imagina, nós já vivemos fora da Terra em torno de 9 bilhões de anos. Fazendo o quê? Capetice. Aprontando. Onde nascemos, aprontamos. Aprontamos. E a misericórdia divina é aquilo que eu sempre brinquei, né? Jesus fala o seguinte: eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. Faltou ele completar: eu trabalho, o Pai trabalha até hoje e vocês dão trabalho até agora. Faltou completar a frase. Que é isso que nós fazemos esse tempo todo. Luiz, você ia fazer uma pergunta? 10 elevado a 500. Universo, mas só no sistema? Só no antissistema. No antissistema? 10 elevado a 500 só no antissistema.
É muito mal. Eu vou matar isso na sua cabeça hoje. Hoje eu vou infernizar a sua vida. Aguenta aí. Hoje eu vou acabar com você. Pessoal da TV Ibis, não está ouvindo a pergunta não, mas não se preocupe não. Vai levando aí que eu falo aqui. Hoje você aguenta. Hoje você vai entrar em crise. Vamos lá. O balde representa isso num gráfico. E o que é espetacular? Nesse gráfico ele resume todo mundo. Todas as religiões, resume Rustem, resume Kardec, tudo num gráfico só. Resume a Kabbalah, porque se você pegar a Kabbalah, você vai ver lá, a Sefirote lá, que é terra ou que é mar binar, está acima da linha, que é exatamente a configuração do sistema. Abaixo da linha vai estar Maat e todas as outras Kabbalah, até chegar em Malkuth, que é o mundo, o universo que a gente vive. É exatamente isso. E o balde então mostra nesse gráfico. Ele coloca uma linha, só para delimitar, acima dessa linha é sistema. Ou seja, universo perfeito, infinito, absoluto, divino. Ok? E eterno. E aí, ele estabelece duas linhas, W1, W e W1. Certo? E marca um ponto. Esse é o sistema e o ponto X. Por que o ponto X? Nós devemos entender o seguinte, que Deus é Pai de todas as possibilidades. Ou seja, Deus é Pai das possibilidades infinitas. Eu costumo dizer que o universo é um atrator formado de infinitos dentro de infinitos. Então você pega um infinito, coloca dentro do infinito, que coloca dentro do infinito, dentro do infinito, 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 infinito. Esse é o sistema. Então, consequentemente, nós vivemos num sistema infinitos após infinitos, sem que eles se repitam. E hoje em dia não, porque essa teoria é antiga, mas se nós formos estudar a teoria do infinito, eu tenho estudado muito isso, é muito interessante que hoje em dia se concebe falar assim, existem infinitos menores e infinitos maiores. Olha que bacana. E isso então dá para a gente ver isso aí de uma maneira maior. E eu vou te dar uma ideia para você entender o que é infinito maior. Por exemplo, vamos pegar os números primos. Os números primos é infinito. Agora se eu falar assim para você, os números naturais, infinito. E não é maior do que o número primo? Não é interessante? Ou seja, não tem muito mais componentes, se a gente pode falar assim. Ou seja, um universo maior e um universo, um infinito maior e um infinito menor. É assim que a gente vive o sistema. Só que é um atrator. Ou seja, cada universo está contido dentro de outro universo, e cada infinito está contido nesse infinito. É assim que se vive no sistema. Então, consequentemente, a nossa individualidade é infinita. Aí, o que aconteceu? Existia um ponto, e esse ponto tinha a possibilidade de transformar-se em energia, consciência, energia e matéria. Porque é Pai de todas as possibilidades. O amor é o amor de todas as liberdades. E em determinado momento, eu estou falando momento, mas isso não se aplica ao sistema, mas em determinada manifestação, nós fizemos essa escolha. E a partir de um ponto, nós desenvolvemos o campo da queda. E aí então surge o segundo, o nosso triângulo, que vai terminar num ponto de esgotamento da queda, que é o ponto Y. E aí foi criado o antissistema. Então tudo que está acima dessa linha é sistema. Tudo que está abaixo dessa linha é sistema. E por que tem um limite? Porque, na verdade, o sistema, por maior que seja, é incomensurável, não é infinito. O balde fala mais infinito e menos infinito, depois ele fala, lembra, esse menos infinito aqui é incomensurável. Por quê? Porque a dimensão infinito só pertence ao sistema. Mas ele deixa claro, por isso que ele coloca aqui, tem uma linha. E essa linha ele mostrou. Z, Z1, Y. Que é a linha do retorno, que é a linha da evolução. Pronto, então nós estávamos lá, saímos, viemos para cá. Daqui caímos numa dimensão
mais brutal possível, no ponto Y. Esgotou. Ou seja, fundo do impulso. Quando esgotou, sobrou o quê? O impulso primitivo. Por isso que Deus que dirige a evolução. E nós então estamos fazendo o caminho de volta, que está representado no triângulo vermelho. O balde põe verde e vermelho, eu não pus vermelho porque para a televisão fica ruim. Então eu pus o amarelo. Então esse é o triângulo. Agora olha só que interessante. O balde vem aqui, ó, e coloca uma linha no meio. Ou seja, você pode voltar num processo de linha reta. É toda a obra de Rustem. A obra de Rustem está aqui nessa linha do meio, ó. Ele explica esse retorno. A obra de Ubaldi é os dois triângulos. A obra de Rustem é esse aqui, ó. E a obra de Kardec é essa linha aqui, ó. Evolução em dois mundos. Então esse gráfico resume tudo o que a gente fala. E nessa linha de retorno, eu fiz aqui com base em Rustem, tem pequenas quedas. Ó, evolução em linha reta. E tem pequenas quedas. Como foi a de Maria? Ou seja, cai e retorna. Esse pequeno processo de retorno ou significa dor ou desajuste. Mas o que aconteceu conosco? Nós não fizemos isso aqui, ó. Ó. Não, nós fizemos isso aqui, ó. E viemos cair aqui, ó. Mundo de expiação e prova. Então nós poderíamos ter ficado lá, voltado daqui, mas a gente fez isso. Aí continuamos, chegamos aqui, ganhamos o livre-arbítrio. Poderíamos ter feito pequenas quedas, como fez o caso de Maria, que nem seria queda, como diz Rustem, mas voltar como foi Jesus, como diz Emmanuel, o único que voltou em linha reta da nossa geração. Poderíamos ter voltado, não voltamos, caímos em expiação e prova, e aí o que aconteceu conosco? Vivemos em dois mundos. Ora a gente está aqui, ora a gente está lá. Ora a gente está aqui, a gente está lá. Morre, vive. Morre, vive. Quando vai nascer, chora. Quando morre, chora. É o inferno. Os caras falam, mas se for nascer, você chora. Ah, eu vou contar conta, então. Aí quando morre, eu não tenho morrer, que inferno. Chora para nascer, chora para morrer. Ah, que coisa. Né? E estamos fazendo assim. E olha só o contrassenso nosso. Quando a criança nós não fazemos festa. O inferno. Vai para o inferno, filhinho. Quando a criança, igual o Milor Fernandes fala. Milor Fernandes tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim: eu não só acredito no inferno, como eu tenho certeza que ele é aqui. É exatamente isso, né? Muito bem. Então essa é a trajetória que nós fizemos. Então agora nós estamos nessa trajetória. E essa trajetória significa reencarnação. Ok? Vamos em frente. E essa reencarnação se dá em ciclos. Porque tudo no universo tem como base a espiral. Então o tempo não é a reta. Viu, meu anjo progressivo? O tempo é uma espiral. E olha aqui que o Baldi fala. O Baldi tem um pensamento que ele fala assim: eu não sei como é que as pessoas acreditam em reencarnação e não acreditam na queda. Como é que pode acreditar na reencarnação sem acreditar na queda? Por quê? Porque a queda é uma contração de consciência. A consciência contrai tanto que ela se liga a uma célula materna ou uma célula paterna na formação do óvulo. Ela contrai tanto que a gente esquece as vidas passadas. E depois ela expande de novo, o mesmo processo da queda. Por isso que o Baldi diz tão bem: a encarnação repete essa queda, cada vez que uma alma retorna ao corpo. A cada vida representa uma etapa de subida ao longo do caminho da evolução. É uma porção de fadiga e de dor com que ele é percorrido, assim realizando progressivamente a própria redenção. Caminho, olha de novo a palavra caminho. E pouco a pouco nós vamos realizando a nossa redenção. Agora precisamos perguntar com que dinâmica. Vamos lá. Olha só.
A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. Nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva. Olha a queda aí. E olha de quem é isso? Emmanuel. Olha, se é uma escada, se é um caminho, à medida que você vai subindo essa escada, você pode cair. E olha aqui que ele diz: a alma pode cair em sua rota evolutiva. Então, quando fala que o espírito não retroage, ele não retroage na soma. E ele não retroage em relação a sair do mundo hominal e voltar ao mundo animal. Mas o processo, ele não é uma reta. Ele é uma soma de idas e vindas. Idas e vindas. Se não fosse assim, vou te dar um exemplo, não teria suicídio. E por que ele não retroage? Porque ele não perde o que conquistou. Mas a variação dele na escala, ele sofre essa variação, não de hierarquia, naquilo que ele já conquistou, mas de movimento. Então a alma pode cair. Igual o bode fala, você pode estar aqui, ó. Você pode ter uma queda. A possibilidade, a probabilidade é mínima, mas pode. E é por isso que é tão bacana quando Jesus termina tudo, ele fala assim: eu venci o mundo. Troca a palavra mundo por antissistema. Eu venci o antissistema. Acabou. Agora olha aqui que André Luiz disse em Nosso Lar. Você vê como é que a palavra queda está disseminada em toda a codificação. Codificação e ao mesmo tempo complementa a codificação. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, o Júlio já mostrou isso, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo à colheita de espinho que semeara, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Olha, então nós temos período também. Períodos mais intensos de queda espiritual. E olha aqui que ele completa. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Então o processo de queda é natural. Outra, também de Nosso Lar. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resoluto, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilícitos, que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Na maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas, que demora séculos e séculos recapitulando a experiência. Os primeiros seguem por linha reta. Os segundos caminham descrevendo os grandes curvas. Olha, André Luiz confirmando Rustem. Os primeiros seguem em linha reta. Os outros fazem curva. No nosso caso, a gente sai do vídeo e volta. A curva nossa é forte. Certinho? E aí é por isso que Emmanuel fala. Olha aqui que ele fala bacana. Lembra-te, acima de tudo, de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos nós somos delinquentes potenciais. E de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam, as fraquezas ainda hoje, os lugares dos irmãos caídos podem ser igualmente o nosso. Vigiai e orai, né? Ação e oração. E aí você fala, mas como é que eu faço isso? Aí o Julinho mostrou, eu sabia que ele ia mostrar, intuição, aquelas coisas que a gente tem. Pensa bem no universo ali e tal.
Gostamos das mesmas coisas, da mesma falange. Aí, eu peguei de novo para mostrar do ponto que o Julinho parou lá falando sobre arrependimento. Olha que bacana que o Rustem fala. Pouco a pouco o arrependimento ele vai penetrando no íntimo, fazendo nascer a esperança do perdão. Olha, primeiro o arrependimento, depois a esperança do perdão. Ao influxo dessa esperança, o arrependimento se desenvolve. A expiação passa a ser suportada com paciência e resignação. Quantos companheiros desses que a gente não trabalha junto tem resignação no sofrimento? Até incomoda a gente. Não, doutor, é isso mesmo. Vamos levando, né? Você fala, ai Jesus, meu, se fosse comigo eu já estava revoltado. E ele vai embora, vai levando, né? Por quê? Porque já compreendeu. Paciência e resignação. Depois, à medida que aquele se torna mais sincero e profundo, vem surgindo o desejo de reparar, de espiar, de progredir. Aquilo que o Júlio mostrou de Judas, né? Espiar, progredir, reparar. Poxa, eu quero. Não, cara, espera um pouquinho, não, eu vou mergulhar. Mergulha, volta, eu quero de novo. Porque tem aquela vontade, aquela tenacidade, como diz o Balde, aquela paixão. Aí, com auxílio de novas provações, e Deus perdoa e concede ao culpado que se arrependeu e submeteu à graça da reencarnação, a fim de que retorne o caminho da reparação e do progresso. Olha que bacana. Aí o Balde continua. E assim, o homem recairá tantas vezes no corpo em seus castigos, repetindo o motivo da primeira revolta do ser rebelado, que fez ruir o universo na forma física. E assim permanecerá o homem tanto tempo submetido ao ciclo vida e morte, até que evolvendo e espiritualizando-se, tenha queimado, ardendo na chama de sua dor, a forma material que o aprisiona, e tenha voltado à sua primitiva posição de puro espírito. Só assim, o ritmo vida-morte, iniciado com a primeira queda, pode ser lentamente absorvido e esgotar-se, até o regresso a Deus, lá onde se extingue a reencarnação. É por isso que Kardec fala, quando é que termina a reencarnação? Quando o espírito se torna puro. Puro de quê? Da matéria. Ok? Ou seja, evolução tem fim, graças a Deus. Aí você fala, como é que eu faço para fazer isso? Eu fiz aqui uma pequena tabela. Nós temos de iniciar pela autoelevação. E como diz Krishnamurti, a verdade é uma terra sem caminho. Por quê? Porque o caminho você tem de encontrar pelas tuas escolhas. Aí fala assim, Jesus disse claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não seguir... E tudo de Jesus é falado em caminho, né? A casa do caminho. Por quê? Porque se você não andar... Então, qual é o caminho? O autoconhecimento, que é ver-se. E conhecereis a verdade vos libertará. Depois a autoconsciência, que é perceber-se. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Autodescoberta, que é o descobrir-se. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, a autodescoberta. Depois a autotranscendência, que é ser, que é realmente ser, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então tudo está dentro de nós. A verdade ou a felicidade não pode acontecer sem que se faça uma viagem pelos comportamentos habituais do eu. Então não tem como. E aqui está resumindo os 4 caminhos, né? Autoconhecimento, autoconsciência, autodescoberta, autotranscendência. Muito bem. E olha só que bacana. Essa frase é muito legal. Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas a gente volta para o sistema sozinho ou junto? Olha, você volta para o sistema sozinho em termos de conquista. Mas só volta todo mundo junto por causa do amor. É aquilo que a gente vê em nosso lar.
veneranda, intimamente, já vive em planos muito mais elevados, mas permanece conosco. E Jesus disse isso claro. Ele fala assim: não vos deixarei órfão, ficarei convosco até o final do tempo. Olha, final do tempo não é transição planetária. Final do tempo é final da evolução. Deu para entender? Ou seja, o término da evolução. Eu vou ficar com vocês. Olha que alegria. Já pensou se a gente fica aqui para ficar com Jesus? Ter Jesus de amigo? Imagina, sem contar Jesus. E Jesus, como é que passou o dia? Vai fazendo o universo. Vem cá, meu filho, eu vou te mostrar o universo que eu fiz atualmente. Olha aqui. Olha aqui que Emmanuel diz, para deixar isso bem claro. Trabalhemos e sofremos assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. A volta no sistema. Ou seja, todo mundo junto. Quem está na frente vem ajudar quem está atrás. E quem está atrás ajuda quem está muito atrás. E quem está muito atrás dá trabalho para quem está na frente. Que é a única coisa que ele pode fazer. Aí o que a gente pensa? Pensa como a nossa... Como é que é o teu nome? Sandra, você hoje vai ser meus elementos. Como a Sandra pensa, a lei do progresso é uma reta. Meu Judas. Hoje eu vou malhar, Sandra. Eu tenho que projetar minha inferioridade em alguma coisa. Então, a lei do progresso é uma reta. E a gente pensa assim, igual burro. A evolução é assim. Assim que a gente pensa. Ora, será assim? Olha aqui que o Rustem fala. Isso aqui é uma delícia. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente do céu, a gente não pensa. Nicodemos deixaria veladamente entrever, e que depois os espíritos, o Senhor faria aos homens nos tempos marcados por Deus, explicando em espírito e verdade a lei natural e imutável da reencarnação. Seu princípio fundamental, suas regras, seus fins e suas consequências. Olha quanta coisa tem para explicar sobre reencarnação. Princípios fundamentais, regras, fim e consequência. Quanta coisa não foi explicada na época de Rustem. Depois o Chico chegou a explicar até como nasce. Mas quanta coisa ainda tem que estudar. É um universo imenso. Então vamos lá, estudar isso aí. Olha bem como é que a gente vê. Isso que eu peguei na internet, para mostrar que é exatamente assim que a gente pensa. Nascemos simples e ignorantes e continuamos. E aí, tem a lei do progresso. E nós vamos mudando. Imperfeição, bom, puro, perfeição, bom, acabou. Voltamos. Não, isso aqui já era para nós. Linha reta a gente já podia ter feito. Mas para nós não dá mais não. E a gente entende assim, o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente, nem do mesmo modo. E a gente pega essa frase aqui e põe aqui no... A gente entende exatamente isso aqui. Isso aqui é a Sandra que fez. Ela fez e mandou para mim. Simples e ignorante. E depois, imperfeito, bom, puro. Voltamos. É assim que a gente pensa. É assim que a gente transmite. É a gente que fala o tempo todo. Mas essa reta, será que é reta ou é soma? E os estados? Será que vai e volta ou não? Se o tempo é uma espiral, se o tempo é curvo, como é que tudo é uma reta? Então não pode ser reta. A Sandra não dormiu quando eu falei isso para ela. Fazer o quê? Quem mandou pensar assim? Aí, a gente olha de que maneira? Exatamente. Olha, o espírito da pedra ao homem e ao anjo, que começou por ser átomo. A gente pensa que isso é uma linha reta. Átomo, mineral, vegetal, animal. E, no entanto, quando você vai pesquisar, você tem formas que estão entre animal
e vegetal. Olha, nós já saímos da linha reta. Nós somos os espíritos corpo do Papai do Céu. Espíritos que fazem grandes. Quando pergunta de Deus sobre nós, ele fala assim, deve estar dando uma volta. Por quê? Porque nós damos grandes voltas. Então, olha só. E olha que bacana, né? João Batista já sabia disso. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O cara já sabia que é do átomo que a gente evolui. 2000 anos antes da gente. Brincadeira, hein? Quando se vos falou do Espírito, no seu estado de infância, no estado, por conseguinte, de ignorância e de inocência, quando vos disse que o Espírito era criado simples e ignorante, tratava-se, está bem visto, da fase de preparação do Espírito para entrar na humanidade. Fora inconsequente, então, dar esclarecimento sobre a origem do Espírito. Notai que ela foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Olha bem, olha como é que era cedo para falar de Ubaldi. Olha, então simples e ignorante não é o ponto da criação. É igual o Ubaldi falou no sistema, olha, se Deus tivesse nos criado simples e ignorantes, significa que a substância divina era simples e ignorante. Simples e ignorante tem de significar um estágio. E se viu de referência. E olha o que os espíritos dizem a Rustem. Olha, espírito era criado simples e ignorante, tratava-se bem visto da fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Ou seja, o ponto de humanização. E a gente pega aquela frase do espírito e fala assim, Deus cria, criou e criará. E a gente acha que Deus fornece criação de espírito igual de pão de queijo. Pelo amor de Deus. Quando fala Deus cria, criou e criará, está falando em relação ao nosso plano. Porque o tempo todo a energia, a informação está transformando em energia, a energia está transformando em matéria, matéria está transformando em energia, a energia está transformando em informação, a informação está transformando em consciência. Então, ainda hoje seria cedo. Olha como é que tinha de esperar. Por que tinha de esperar? Porque nós não entenderíamos. E olha aqui que diz aqui, Emmanuel, confirmando isso de Rustem. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorante, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Ou seja, simples e ignorante é o estágio que antecedeu a conquista da razão e do livre-arbítrio. Igualzinho que diz Rustem. Não é o estágio primário da primeira criação, é o estágio secundário da criação evolutiva. E olha bem como é que Rustem é claro, ele faz até uma profecia. E agora mesmo eu vou falar para você por quê. Olha o que ele fala aqui. Utilizai-vos, porém, do que vos dissemos, porquanto ao tempo em que esse vosso trabalho aparecer aos olhos de todos, os espíritos encarnados já se acharão mais dispostos a receber o que então, e mesmo hoje, tomariam por uma monstruosidade ou por uma tolice ridícula. Não teve gente que escreveu um livro, As Tolices de Rustem? Você vê a profecia aí. Está aí falando. Ele fala que ia acontecer. Que é ter gente achar esse tolice ridículo. Porque a mente está dentro de uma gaiola. As tolices. Ele fez uma profecia. Aí a gente pega essa frase de Kardec e é nela que a gente baseia. O pensamento sandrino nasceu aqui. Ó, a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homem, não como espírito. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. E olha bem o que ele falou aqui, ó. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Não descem da categoria que ascenderam. Ou seja, nas que
Caro, nas que dominaram. E a gente interpreta isso em linha reta. Não, você não desce da categoria que você dominou. Se você está na categoria de goiano, o máximo que você vai fazer é formar uma dupla caipira. O resto, você não tem outra categoria para acender. Não é porque você é goiano que vai dar para ir, não vai. No máximo é formar uma dupla caipira. Certo? Não dá mais que isso. Ué, também. Eu falo que goiana, até para delação, faz em dupla caipira. Olha só que absurdo que seria esse raciocínio sandrino. Ou seja, todo mundo evolui em linha reta. Olha que absurdo. Se fosse em linha reta, seria o quê? Eu vou pegar a reencarnação aqui, vou colocar o tempo aqui e vou colocar em linha reta. Uma encarnação vai para outra, para outra, para outra, para outra e vai embora. Se fosse assim, a pior reencarnação nossa seria a primeira. Ué, explica essa. A pior encarnação é a primeira? Me explica, Sandra. E agora, Sandra? A festa acabou? E agora? A pior encarnação é a primeira? E Deus nos criou simples e ignorantes, falou: você é ruim. Encarna. Senhor, o Senhor acabou de me criar. Não quer saber. Encarna. Mas Senhor, o que eu fiz para encarnar? Não interessa. É um mistério. Ué? Você vai encarnar? Mas Senhor, o que eu vou fazer lá? Vai encarnar. E se você for ruim, você não volta para mim. Mas Senhor, como é que o Senhor faz isso comigo? Não quero saber. Obedece. Imagina, esse Deus que a gente acredita. E a primeira encarnação sua foi a pior. E outra, a primeira encarnação você não viveu nem 20 anos. Porque em 1950, a idade média do homem foi 50 anos. Agora que está chegando 70. Ora, então quer dizer que 20 anos você foi o capeta. E não tinha nem gente para você errar. Você devia errar com morcego, com rato, com... Você não achava vizinho para você infernizar. Achar uma mulher para casar, meu Deus, senhora luta. Imagina, e foi a pior encarnação nesse gráfico aqui, ó. A Sandra que me mandou, olha só. Cara, se teria cabimento uma coisa dessa? Esse Deus da Sandra eu não quero para mim. Eu preciso de um Deus de misericórdia, porque senão como é que eu vou? Não vou me salvar nunca. Olha aqui que diz Kardec. Olha que legal. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se acha limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Ou seja, a questão é passo. Mas como é que esse passo é dado? Como é que é o lance? Vamos lá. Olha aqui que Leon Denis diz. Eu sabia que o Júlio ia falar em Leon Denis. Eu falei, eu vou levar uma coisa de Leon Denis. Aqui, olha aqui que ele diz. A lei circular preside todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza, a da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo. Cada vida descreve um círculo. Toda história humana se divide em ciclos. Olha que bacana. Ou seja, então, na verdade, não é uma reta, como pensou os filósofos na Grécia, começando pela Sandra. Isso era uma sofista. Era um sofisma. Ela pertencia aos sofistas. Aí, falava que era uma reta, mas não é. Tudo na vida é circular, é uma espiral.
tudo se transforma em ciclo. E olha aqui que Leon Denis continua. Todo ser já existiu. Ele renasce e sobe, evolui assim numa espiral. Exatamente o que o Baldi vai escrever centenas de páginas sobre isso. Nenhuma só não, é centenas. Cuja órbita vai aumentando cada vez, porque à medida que vai aumentando a evolução, vai aumentando a potencialidade. Então, se é uma espiral, você faz o movimento de subida e de descida. Você faz esse movimento dentro da sua alma. Olha só, tem dia que você está, Jesus, eu vou seguir o caminho do bem. Você não tem isso? Tem dia que você assiste uma palestra, uma coisa que te toca, você sai do centro e fala, não, eu vou chegar lá, beijar minha mulher, abraçar todo mundo, pedir perdão. Não dura até a metade da rua. Na metade da rua você já mudou. Sabe aqui o quê? Aquela mulher enjoada, que se enjoada. Pedir perdão o quê? Primeira fechada. Não é assim que é? Ou seja, você tem aquele movimento, aquele desejo, mas depois aquilo não fixa. Então você sobe e desce, você pode olhar que você tem movimentos down e movimentos de elevação, você tem movimentos bons e movimentos ruins. E do nada, você já viu? Você deita alegre, acorda, estou triste. Está triste por quê? Não sei. Acho que eu sonhei com alguma coisa. Não é assim que nós somos? E dá culpa os outros. Né? Você está lá com o seu namorado, com a sua namorada, aí ela fala assim para você, nossa meu bem, você é um encanto na minha vida. Aí você vai para casa todo feliz, aí no outro dia você volta, ei, você vive não fazendo as coisas para mim. Mulher, o que é que eu não fiz? Ontem à noite eu era encanto, eu já virei o capeta. Você lembra? Em 1962, você é. Aí começa. Não é assim que nós somos? E o Baldi completa. Tudo é cíclico, tudo vai e vem, progride e regride. Olha, progride e regride. Mas só retrocede para progredir mais. Ou seja, então a regressão é impulso. E se repete, resume e repousa. Isso representa apenas uma retomada de força, um deter-se para avançar mais para o alto. Essa é a evolução em seu íntimo mecanismo. Então a reta, no seu íntimo mecanismo, é formado de idas e vindas. Não é uma reta propriamente dita. E o Baldi explica bem. Você sobe 3 degraus e desce 2. A cada 5 movimentos você ganha 1. Então sempre é progressiva. Mas no movimento de soma. De idas e vindas. Idas e vindas, até que você domina o degrau. Aí a partir daí você parte para os degraus superiores, ou seja, não retrocede. Olha aqui que Julinho mostrou de Judas. Vai e volta, 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 até que domina aquele degrau com Joana d'Arc. Doutor Bezerra de Menezes, vai e volta, vai e volta. Vai e volta, até que domina tanto o degrau que pode ir embora. Bezerra, vai embora. Não vou. Como diz o Jorginho, cismei com aquele povo lá de baixo. Vou ter de ajudar aquele povo. Vou ter de ajudar, eu amo aquele povo. Mas aquele povo não presta, Bezerra. Não, mas eu gosto deles. Doutor Bezerra, que esse cara botou fogo na sua obra várias vezes, mas eu gosto deles. 13ª aposta aí vendendo um pequeno. E quem quiser aí, ó, pela TV Ibis pode pedir que manda entregar, tá bom? Pela editora. Muito bem. Então, o mecanismo íntimo da evolução é subir e descer degrau. A reta da progressão é uma soma. Isso, uma reta curva. Então, olha lá. Olha aqui que o Baldi fala. Também a vida é um ciclo, com a sua fase evolutiva e involutiva, e o inexorável retorno ao ponto de partida. Quem vê a ciência mecânica que reproduz tudo ao estado de germe, esse processo da natureza por meio de contínuos regressos ao estado de semente, se não a expressão mais evidente da lei de evolução e evolução cíclica,
Na semente, o fenômeno da vida torna a fechar-se em si mesmo, no núcleo que é o centro de nova expansão. Aqui está a mórulo, ó. Você, quando tinha em torno de 16 células, 16, 32, você era assim, ó. Está vendo? Sua foto mais antiga. Você começou aí, neném. Quando mamãe e papai lá te deu a chance de reencarnar. Você começou aí. Então sempre voltei. Olha bem, a árvore vai, nasce da semente, desenvolve, produz fruto e tal, vira semente de novo. O centro espírita aqui, que o Toninho falou ontem, 60 anos de trabalho, cresce, vira semente de novo. Aí chama o Toninho e fala assim, planta a semente de novo. Olha só que bacana. A casa do caminho, desenvolveu, chegou ao auge. Foi lá, pegou a semente e foi transplantando através dos séculos. Sempre volta ao estado de semente. Agora lembra que essa semente cada vez mais selecionada. Ou seja, existe uma evolução. Então é necessário, para manter o equilíbrio, a grande onda de ida seja compensada por uma onda equivalente de volta. Isso é sempre também lógico, se a realidade em virtude de uma lei de complementabilidade, pela qual cada unidade é metade da outra unidade mais completa. O movimento que existe no universo não é mais um deslocamento unilateral, efetivo e definitivo, mas é a metade de um ciclo que retorna ao ponto de partida, após haver cumprido determinado devenir, uma vibração de ida e de volta completada na sua completa parte inversa e complementar. Olha só, se fosse como a gente pensa que é uma reta, o que ia acontecer? Imagina o seguinte, todos os átomos viraram mineral, depois virou vegetal, virou animal, virou homem, e você ficou atrasado na evolução. Você ia ficar sozinho, não ia ter nem átomo para pisar. Você entendeu que o processo é complementar, é ida e volta e é junto? Se o universo fosse feito só de evolução, como diz o Balde, ele estaria inclinado. E não teria como repetir os efeitos. Por quê, Sandra? Porque na hora que o átomo fosse, todo átomo ia. E aí, como é que você ia formar seus corpos? Senhor Jesus, tem algum átomo aí que não evoluiu? Não, não tem. Você entendeu que o processo é junto? E em espiral, ida e volta. Olha lá, é assim, ó, um retorno, tá vendo? Só que não é retorno fechado. Esse exemplo aí é um exemplo de ida e de volta. Mas eu estou fazendo um exemplo fechado. O Toninho fez esse propósito, vai fechar na hora que eu falei. Não é um exemplo fechado. Tá claro? É uma espiral, ou seja, é progressivamente abrindo. Não é um círculo. É isso aqui, ó. Certo? Ou seja, uma vibração de ida e volta, mas em ciclo. Certinho? A evolução no seu íntimo mecanismo. Tudo bem, gente? Pessoal da TV Ibis aí, tudo bem? Estamos firmes? Faça uma caridade, acorda seu amigo do lado. Certo? Porque também aqui a palestra é ida e volta. Você dorme e acorda, dorme e acorda. É cíclica. Não tem problema, a vida é dual mesmo. Não tem conversa. O da frente também. Tudo bem então? Vamos lá. Olha lá o que o Rustem diz. Vamos partir de Rustem. Olha que bacana. Parece que tudo foi escrito junto, né? É impressionante quando a gente junta. Olha só o que ele fala. A reencarnação é a escada santa, que todos os homens têm que subir. Constitui os degraus as fases de diversa existência. Olha que legal. Olha, fases. Ouça, fase. Constitui os degraus as fases das diversas existências. Nos mundos inferiores, depois dos mundos superiores, porquanto disse Deus ao seu enviado celeste, nosso e vosso mestre, que para chegar a ele teria o homem de nascer, morrer, renascer, até atingir os limites da perfeição. Ou seja, de novo é uma subida
na escada, uma escada que nós podemos cair, e precisamos ver a dinâmica dessa escada. E nenhum lá chegará sem se purificar pela reencarnação. Homens, é em vão que debateis entre as vossas possantes garras do progresso. Ele se opera todos os dias, lentamente. Ou seja, o processo evolutivo no nosso nível é lento. Por quê? Porque a via de evolução que nós escolhemos, ela é formada de matéria densa. Certinho? Agora lá. Olha o que o Baldi fala. Ali é a Sandra, ó. Eu fiz uma fotografia da Sandra. É assim que a Sandra pensava antes de vir para a palestra. Olha ela lá. Uma vez mais, o progresso só avança por meio de contínuos retornos a um ponto de partida, que gradualmente desloca-se para frente. Olha, igualzinho Rustem fala, gradualmente, lentamente. Dessa forma, o progresso das espécies orgânicas não é retilínea, tal como viu a mente de Darwin, mas alterna-se em constantes retornos involutivos. Ou seja, o processo não é retilíneo, ele vai e volta. Logicamente que não como esse GIF está aqui. Ele vai e volta, sempre ganhando um andar. Então, é desse jeito aqui, ó. Ele sobe 3 e desce 2. A soma dá a reta. Viu, Sandra? É soma. Então, se hoje nós formos responder aquela pergunta do Livro do Espírito, a alma não retroage, é sempre progressiva, na soma. E o Baldi diz, é indispensável, todavia, em primeiro lugar, aprofundar ainda mais o estudo e passar da simples exposição descritiva dos movimentos fenomênicos ao campo dos íntimos porquês. Cada fase, antes de estabilizar-se em definitiva assimilação ao sistema, é percorrido 3 vezes, progredindo e 2 vezes regredindo. Isso significa ser vivido 5 vezes em direções opostas. Até fixar, tanto é verdade que se fixa que vira instinto. Ou seja, 3 e 2, a soma ganha 1. De tanto ganhar 1, agora se na descida você escorregar, como diz o irmão Aldo, né? Se tiver uma casca de banana que você escorrega, você pode cair mais uma vez e cair e perder as oportunidades que você teve. Deu para entender? Então vamos lá. Isso, gente, está dentro da equação da substância. Logicamente que para traduzir a equação da substância, que é uma espiral, fica dificílimo colocar ela linear na escada. Vocês vão ver. Então, por isso que o Baldi resume em sobe 3 e desce 2. Mas, na verdade, é muito mais complicado. Porque é feito de tríades. Então, nós vamos pegar a grande... Porque a ciência hoje procura uma fórmula para tudo. O Baldi já fez. É a grande equação da substância. Qualquer coisa, você aplica ela que se resolve. Até para fazer bolo em casa, basta aplicar a grande equação da substância. Ou seja, então nós vamos ver essa grande equação aqui de forma dinâmica em espiral, para que você entenda como é que se dá o processo. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que é esse 3, sobe 3 e desce 2? Olha lá. Aqui ele mostra, né? Gama. Gama para o Baldi significa matéria, mas vamos colocar aqui que tudo dá certo. Gama evolui para beta, que é energia, que evolui para alfa, que é o espírito. Na hora que chega em alfa, olha o que acontece? Essa é a primeira existência como alfa. Aí ele vai, volta para beta. E de beta, ele volta para alfa. A segunda existência é como alfa. Cada fase é percorrida em 3 períodos de ida e 2 de volta. Aí de alfa, ele vai para mais X. Aquilo que o irmão Aldo chama de meta-espírito. Aí de mais X, ele volta para alfa. A terceira forma de existir como alfa.
Aí sim, Sandra, ele conquistou o nível alfa. Aí do nível alfa, ele volta para X. E de X, ele vai para o próximo nível. Ou seja, agora, esse nível Y aqui, ó, não volta mais em alfa. Porque agora ele vai voltar em X. E de X ele vai embora. Ou seja, aqui ele conquistou. Ali seria X1. Hã? Ali é X1, X2, que eu não pus aqui para não ficar muita coisa na figura, e X3. Então a fase X também já foi conquistada. Viu? 3 de ida, 2 de volta. Agora olha como é complicado colocar isso linear. Isso é um trabalho. Por quê? Olha bem, você tem de colocar assim, ó, 1, 2, 3. Agora a próxima tríade, 1, 2, 3. Agora a próxima tríade, 1, 2, 3, 1, 2 e volta, 3. Entendido? É dificílimo colocar isso. Vira uma bagunça na escada. Por isso que o balde resumiu. Não, sobe 3 e desce 2. Mas é muito mais completo. Que é uma ida e volta formada em tríades. Ó. Porque aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e vai. Entendido? É sempre uma tríade. Isso aqui forma a primeira tríade, essa e essa forma a segunda tríade, esse forma a terceira tríade, e é assim que se dá. Então, se nós fôssemos colocar no escada, ficaria mais ou menos assim, ó. Olha a escada evolutiva, 1, 2, 3, volta 2, 1, 2, mas forma a outra tríade, ó. Essa é o primeiro movimento, 5 movimentos. Mas depois, esses dois aqui compõem a terceira tríade. Olha lá. 1, 2, 3, volta 2, que constrói a segunda tríade. Está claro? É difícil de você colocar. Se for colocar em reta, olha como é que fica. Ó, trata-se de uma vida tríplice, em 3 posições diferentes, que o ser tem de viver em cada degrau, a fim de poder dominá-lo definitivamente. Até aí está a visão bíblica da escada de Jacó. O ser sobe e desce, um chega, outro parte, outro se detém. Somente entre graus afins é possível passagem por continuidade. Tudo bem? Se não fosse colocar numa escada, ó, uma vez o progresso só avança por meio de contínuo retorno ao ponto de partida, que gradualmente se desloca para frente. Aqui os ciclos passados, aí vem, ó, 1, 2, 3. Ó, volta 2. 1, 2. Ó, volta 2. Eu fiz o 2 assim, progressivo, né? Voltando naquela... alfa, gama, beta, beta, alfa. Olha como é que é difícil, ó. 2 vezes regredindo. 5 vezes em direções opostas. Aí vai de novo, ó. 3 níveis repetidos no nível de cada fase. É a primeira condição para a assimilação profunda do ser em si mesmo. Olha aqui as 3 posições. 2 regredindo, 2 progressivas e 1 regredindo. É assim que a gente evolui, na soma que dá a reta. Mas para ficar mais fácil, né? A razão desse retorno ciclo de 2 fases involutivas sobre 3 evolutivas é exigida pelo fato de que o voltar a existir 3 vezes repetido no nível de cada fase é a primeira condição para a sua assimilação profunda no ser em que si mesma fixa. Trata-se de uma vida tríplice, em 3 posições diferentes, que o ser tem de viver em cada degrau, a fim de poder dominá-lo definitivamente. Por isso que Kardec fala, no grau que ele já ascendeu. Agora, para ascender, são vários movimentos. Agora, se você escorregar, aí o movimento vai ser pior ainda, você vai iniciar de um nível mais profundo. Só através desse processo de íntima destruição e reconstrução, o fenômeno elabora-se e amadurece. Só através desse retorno sobre si mesmo, dessa compreensão pelo vórtice, dessa fase de concentração, o impulso é fecundado para ascensões maiores. Esse refazer-se desde o início, voltando sobre o próprio caminho, é um concentrar-se do fenômeno sobre si mesmo, a fim de explodir com maior força. Aquilo que nós falamos no início. Pessoal, claro? Claríssimo. Maravilha. Que Deus abençoe vocês. Diga. Faz que é a TV.
Minha dúvida, Lito, é o seguinte: você disse 3 degraus, sobe 2. Mas quando o sujeito chega no espírito, ele volta para a energia? É isso que eu estou em dúvida. Quando ele chega no espírito, ele volta, tanto volta para a energia que você é formada de perispírito e corpo físico. De perispírito e consciência. E consciência. O perispírito é a parte beta do seu complexo. Beta. Na hora que você absorver o perispírito, acaba a parte de energia. Olha só, eu gosto de falar o seguinte: o teu corpo é a parte material da tua consciência que ainda não virou consciência. E o teu perispírito é a parte da energia de tua consciência que não virou consciência. A evolução é autofágica. Vai absorvendo. Porque a gente está mostrando separado, mas eu quero que você entenda que isso é tudo junto. Deu para entender? Por isso que você vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Tudo bem? Diga aí, meu filho. O resultado dessa equação seria aquilo que o Cristo falou: eu sou o alfa e o ômega? Tá vendo? É bom falar com gente inteligente. É isso aí. Isso aí. Agora, eu peguei um exemplo para que a gente coloque a reencarnação nessa escada, tá bom? Logicamente que esse exemplo nós pegamos lá as reencarnações de Emmanuel, lá do livro Recordações da Mediunidade. Certo? Então foi lá que a gente foi buscar. Do Arnaldo Rocha. Lá tem umas... Diálogos e Recordações. Foi Recordações da Mediunidade. Diálogos e Recordações. E aí, lá, ele fala algumas reencarnações de Emmanuel. Independente, foi, não foi, não interessa. Eu só quero mostrar como que isso se dá no gráfico. E quero mostrar uma coisa espetacular, porque você também descobre a família, o processo que vai na vida. Isso aqui é espetacular. Então eu vou pegar um exemplo para colocar, tá bom? Olha, Emmanuel. Então lá fala que Emmanuel foi um grande sacerdote. Depois lá em Atenas ele foi um sacerdote de Delfos. Depois ele foi o Públio Lento Sura. Depois o Públio Lento Cornélios. Depois ele foi escravo Nestório. Depois ele foi Basílio. Depois uma encarnação que não foi declinada. Depois veio o bispo Remígio. Depois veio o cardeal João de São João, que é o cardeal que permitiu a entrada lá do Francisco de Assis, lá com o Papa. Depois vem o padre Manuel da Nóbrega. Depois vem o padre Damiano. Depois vem Jean-Jacques Tiville. Depois vem o sacerdote no Brasil. Então isso são as encarnações dele. Se eu pegar essas encarnações como se fossem só essas, ok? Só de exemplo. E for colocar no gráfico, e esse gráfico linear, né? 2 e desce 3 para ficar mais fácil o raciocínio, porque senão é uma bagunça aqui no slide. Então vamos ver como é que ficaria. Olha que bacana. Ele vai como Simas, ele vai com o sacerdote de Delfos e chega no máximo de poder. O Sura. Ou seja, viveu o máximo de poder. Agora ele vai viver esse poder invertido. Ele começa lá, como o Públio Cornélio. Você vê, ele é senador e tem de engolir um monte de coisa, inclusive o desaparecimento do filho. E acaba o poder dele como? Nestório. Ou seja, ele que teve o máximo de poder aqui ele acaba como? Escravo. Olha a simetria reencarnatória. Olha a complementabilidade. Aí ele inicia um novo ciclo. Basílio, a reencarnação da indeclarada, e o bispo Remígio. Olha que bacana. 1, 2, 3. Então olha só que legal. Pela experiência que eu estou fazendo, e o Jorginho me ajudou, que ele mandou um monte de reencarnação para mim lá do trabalho, que ele já possuía, que tinha, né, do passado. Se você vai estudar, então aqui, eu posso dizer que provavelmente aqui o núcleo familiar, o núcleo social, as tarefas eram semelhantes e complementares e simétricas. Então, geralmente o pai, a mãe aqui vai ser mais ou menos o mesmo grupo. Interessante que você pode pegar, por exemplo, 30 vidas e você vai ter 6 famílias interligadas a essa família.
Então, o trabalho do César Burnier, que você junta tudo e coloca no gráfico, você começa a ver as famílias, começa a ver os fatos, você vai na história. Só que isso é um trabalho de fôlego. Nossa, é demorado a gente conseguir fazer. Porque eu quero apresentar para vocês com detalhes. Aí, olha só que interessante. Ele iniciou um novo ciclo, tá bom? Então, esse ciclo aqui de baixo, terminou. Olha só. Sandro, ele não volta mais aqui, ó. Tá vendo? Viu o progresso? Nessa parte ele não volta mais, só se ele tivesse uma queda espetacular lá de cima. Mas ele não volta mais aqui. Aí o que acontece? Ele vai para frente, ó. Aí ele volta. Cardeal São João e Nóbrega. Olha de novo Nóbrega contraindo, né? Vai sair lá de Portugal para vir para o Brasil, viver numa colônia que não tinha nada. Aí ele vai de novo. Damiano, Jacques, sacerdote. Viu que bacana? Ó, em cada fase dessa, ele vai conquistando esses degraus. Ó. Quem sabe, né? Deu para entender? Tudo bem, então? Viu que as nossas vidas são assim? As nossas famílias são formadas assim? Aí eu falo assim, família A, B, C, D, E. Aí depois cruza E com A, B com A, entendeu? De maneira que você vai evoluindo dentro do mesmo grupo. Mudando os aspectos. E dessa maneira dá para você ver assimetrias, dá para você ver o que aconteceu um com o outro, a complementabilidade. Ok? Toninho, terminamos aí, Toninho? Pessoal, então, não é assim, ó, uma encarnação atrás de outra encarnação, de outra encarnação, de outra encarnação. Não são grupos reencarnatórios dentro de nós. Como se fosse falanges. Você vai desenvolvendo cada grupo. Então, vamos supor, por exemplo, que esse núcleo reencarnatório aqui são as personalidades mais evoluídas que eu tenho. E que essas daqui são as mais atrasadas. Você entendeu? Que você vai ali, ó. Então você formou aqui uma personalidade aqui. Um cara bacana, outro cara, mas aqui só tem viciado. E viciado em álcool. Alcoólatra. Aqui você dá uma bebidinha e tal, mas não é alcoólatra. Aí você prepara e fala assim, ó, agora você vai enfrentar os alcoólatras. A família vai ser de alcoólatra. Os amigos seus tudo bebe numa boa. E você vai reencarnar aqui, ó, tentando recuperar isso aqui. Entendeu, dona Laura? Nó, agora chegou a hora que eu vou enfrentar. Vai inventar aquele núcleo. Ela tinha sido legal, você viu o Jorginho falando aqui da dona Laura, gente bacana, viúva, batalhou lá 18 anos, 20 anos cuidando dos filhos. Mas agora ela vai enfrentar esse núcleo aqui. O núcleo onde errou. Entendeu por que pode haver a queda? Então, não é assim em sequência em termos de síntese. Ou seja, tudo isso aqui está sintetizado aqui. Eu até costumo brincar que não tem passado reencarnatório, existe presente reencarnatório. Mas cada vida, ela tem particularidades que não é da outra vida. E isso, olha que bacana. Olha que Kardec falou, em cada nova existência, o ponto de partida por espírito é o que na existência precedente ele ficou. Por quê? Porque é uma soma. Mas olha só que bacana, ó. Olha isso aqui, para poder explicar, ó. Conexão. Grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas. Olha o que ele responde. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponha. Tanto que bem diferentes são. Muitas vezes as posições do espírito nas duas e que no intervalo de uma e de outra pode ter progredido. Ou seja, você não só são diferentes, porque partem de núcleos diferentes, como você ainda pode contar com a evolução do espírito. Que vai ficar como estado latente. Porque cada roupa que você lava é no ambiente, na dimensão que você errou. Está lá em nosso lar. Você pode voltar a
Pode. Perfeito, perfeito. Mas eu quero saber o seguinte: você está aqui hoje já, eu não sou alcoólatra, vocês não devem beber, ó a rigidez. Aí amanhã o menino chega para você e fala assim: agora você vai enfrentar o alcoólatra. Fala, a última encarnação de alcoólatra foi como? Foi aquele de beber e cair na rua. Meu Deus, é de lá que eu vou partir. E você vai enfrentar seu alcoólatra. Igual o Judas, provavelmente nessa fase que ele reencarnou, estava enfrentando o traidor. O núcleo dos traidores. Eu costumo dizer que eu gosto de pensar Judas como... exatamente, o núcleo político. Eu gosto de pensar em Judas como, por exemplo, Saul. Ou seja, vai enfrentar o núcleo da traição de novo, vai enfrentar o suicídio de novo. Vai voltar para o núcleo político dele, que queria o poder. Olha só a atração, gente. Olha a atração. Olha como é que é difícil. Você imagina o trauma que você vai ter. Pega esses caras hoje que estão errando assim de maneira tão... Amanhã vai ter trauma até de falar a palavra J. J. Vai ter convulsão ao ouvir J. Por quê? Porque vai ficar gravado como trauma. Deu para entender isso? Pessoal da TV Ibis? Ok, pessoal? Tudo certo. Gozado que é isso, o balde fala isso. Mesmo o erro, mesmo o mal, mesmo aquilo que você acha que está errado, vai gerar no futuro processos de transformação. Pessoal, antes de eu terminar, eu gostaria de mostrar isso aqui rapidinho, que não vai dar para discorrer muito. Se vocês quiserem, depois do fechamento do nosso encontro, eu dou uma aula das 8 até as 10h30. Então vamos lá. Só para a gente poder ver os diferentes tipos reencarnatórios, tá bom? Então o balde coloca ali a espiral. E quando ele descreve a espiral, é como se fosse a espiral e cada quadrante ele descreve como o cosseno. Eu peguei isso aí muito tempo atrás. Então a primeira fase que você percorre a espiral, ela é descendente e negativa. Então você pode olhar que a gente começa a vida, e a vida é muito difícil. Você começa em uma espiral descendente, porque nascer não é fácil, né? Desenvolver o corpo não é fácil. Você começa a espiral da vida na descendente. Depois você tem uma fase negativa, mas ascendente, que é o segundo quadrante. Gente, eu estou falando desses quadrantes aqui, ó. Tá bom? 1, 2. Depois o terceiro, que é positiva e ascendente. E depois o quarto, que é positivo e descendente. Gente, o biorritmo nosso está aí. Eu estou fazendo um trabalho de biorritmo da vida, biorritmo reencarnatório, biorritmo da existência. Nós estamos fazendo isso aí, o André está me ajudando também, o André lá de Feira de Santana, para poder apresentar um trabalho bem bacana para vocês sobre isso. Graus, tudo, dá para definir tudo. Até o que vai acontecer na nossa vida. Eu pego essa espiral, eu prevejo o que vai acontecer, porque basta ver o que aconteceu no ciclo passado, acrescentar ou tirar. Certinho? Bom, então vamos pegar isso em relação à reencarnação, tá bom? Olha bem, a primeira reencarnação que apresenta aqui é a reencarnação que eu chamo de síntese. Ó, o que é reencarnação de síntese? Essa reencarnação aqui significa a síntese de tudo que nós vivemos aqui. Então vamos supor que eu estou analisando um período de 4.000 anos. Então cada quadrante vai ter 1.000 anos. Ok? Então aqui, ó, o quadrante 1, 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Cada período que reúne aqui dá uma síntese. Ou seja, na hora que você vai chegar aqui, essa encarnação é fundamental. Se você errar nela, meu amigo, você está finalizando um ciclo de 1.000 anos. E essa daqui, ó, que é a mais importante de todas, é uma super síntese. Por quê? Porque ela é uma síntese de todo 4.000 anos. Agora vocês vão entender uma coisa que está escrita que a gente não lê. Que Jesus chega para Públio Lentulio e fala o seguinte: senador, ou agora ou daqui a muitos séculos.
Olha que bacana. Por quê? Porque naquele momento ele estava numa reencarnação super síntese. Olha o que ele teve de girar, ó. Ele girou tudo isso aqui de novo. Tá claro? Para poder chegar aqui. E aí, olha só que interessante. Provavelmente o trabalho que ele ia fazer lá atrás era o trabalho do Evangelho. Tanto é verdade que 2.000 anos depois, você tem um livro hoje que se chama Evangelho segundo Emmanuel. Que é a reunião de todas as mensagens dele com todos os evangelhos. Eu, quando peguei aquele livro do Saulo, falei, gente, completou aquilo que Jesus falou para ele. Senador, ou agora, ou só daqui séculos. E só que bacana, ele foi o cardeal João Paulo, olha assim, quando ele veio aqui, ó, que ele veio percorrer aqui ele já fez uma ação lá junto com São Francisco. 1000 anos depois, ele completa a ação na mesma reencarnação supersíntese. Aí vamos supor, você fez a síntese e errou. Então, meu filho, a próxima sua é provacional. Igual aconteceu com Judas. Fez lá, provavelmente ele estava numa síntese ou numa super síntese. Fez, errou. Próxima, provacional. Aí o que a vida faz? Ela é misericordiosa também. Então tem algumas encarnações que ela te dá para que você se prepare. O Júlio falou nisso aqui, o Jorge falou, olha lá. Então tem as encarnações que nós chamamos de intermediária. Nós não, quem deu o nome intermediária é o Leon Denis. Intermediária. O que é a encarnação intermediária? Você já viu aquelas pessoas, por exemplo, que nascem lá na fazenda e ficam lá na fazenda a vida toda? Você chega lá, seu João. Seu João estava lá quando você era menino. Você volta lá adulto, está o seu João. Você vai ver, aí está o seu João lá. Oi, seu João, tudo bem? Fala, gente, por que seu João passou a vida na roça? Escondida lá na roça. Então são aquelas reencarnações que são nos dadas para desenvolver determinados aspectos da nossa alma. E ficar longe dos nossos obsessores, ficar esquecido. Quem vai mexer com o seu João, gente? Ele fica lá tomando fôlego, dando uma respirada, como diz Leon Denis, para poder enfrentar. Eu não tenho paciência. É igual eu falo, né? Eu falo isso na TV Ips todo dia. Eu falo que a única coisa que eu não perco na vida é paciência. Porque você não perde o que não tem. Então, você imagina, Deus pode aproveitar e falar assim, Maurição, vou dar um jeito em você. Vou colocar você plantando lá no interior de Goiás, passar a vida plantando. Ouvindo radinho, sertanejo. É o máximo que eu vou gostar. E plantando, para poder ver tudo desenvolvendo, até adquirindo o mínimo da paciência. Ok? Aí depois, vem outro tipo de reencarnação, que eu dou o nome de complementar. Complementar é aquela reencarnação, por exemplo, você devia ter morrido com 70, morreu com 60. Devia ter morrido com 30, morreu com 20. Aí um belo dia você pede, reúne isso aí para mim, e eu vou na encarnação. Ou você vai numa encarnação que tem 100 anos, ou você vai numa encarnação curta, aquela que o menino nasce, faz alguma coisa, aprende e tal, morre com 15, 20, 25, 30. São as reencarnações complementares. Aí, Deus te dá a reencarnação reparadora. Fala, não, Deus, me dá a chance de eu devolver pelo menos um pedaço. Eu fui um guerreiro. Não, Deus, agora me dá a chance de ser médico. Aí eu volto para cuidar da vida. Então, as madrugadas que eu ficava fazendo estratégia para invadir, vira plantão. Os tiros que eu dava, os estudos que eu tenho que fazer para poder fazer a injeção certa, a coisa correta. Deus, muito bem, guerreirinho, vou te dar uma vida de médico. Aí o outro que destruía coisa pra caramba, dá engenheiro. Eu brinco com isso, o único que não tem jeito é advogado. Mentia antes, continua mentindo. Essa Deus não deu jeito. Advogado não teve jeito, Deus até que tentou. Eu vou estar sendo a justiça, mente. Ele também pode pegar um advogado e mandar escrever 24 horas. Pode, mas o advogado que também não advogou, né? Por isso que tem Tem exceção, porque o advogado que não advogou. Muito bem, aí você fala assim, não, Deus, agora é para valer, eu vou ter, está chegando a minha super síntese, está chegando minha síntese, o Senhor me ajuda. E Ele pega e te dá uma reencarnação
preparatória. É aquilo que você fala assim, nossa, minha vida dá tão certinho. É igual tem uma prima que chegou para mim, Maurício, eu vejo as pessoas sofrendo, eu vejo as pessoas passando por... Eu nunca tive dificuldade, tudo que eu quis, a vida me deu. Eu quis ir para o exterior fazer pós-graduação, a vida me deu 10 anos na França. Voltei, não, eu quero especializar mais, ela me deu 5 anos no Canadá. Uai, eu não vejo nada de sofrimento, minha vida não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade disso, não tem dificuldade disso. Eu falei, minha filha, abre o olho. Minha filha, você está na preparatória, a próxima sua não é mole não. Você aproveita. Entendido? Então a preparatória vai te preparar naquela área. É por isso que o cara quando vem grande. Porque ele errou grande. Então você pega lá, vamos pegar, só para citar, né? O Yves Pitangui, um cirurgião plástico de primeira grandeza. Vai trabalhar, o primeiro atendimento que ele fez foi lá com as vítimas do circo, do que queimou. Você imagina, provavelmente participou de muita deformação de pessoas. Tanto é velho que ele falava, não, o que eu gosto de fazer é reconstruir aqueles que tiveram deformações. Deve ter feito. Então preparou, deve ter vindo várias vidas como médico. Lembra que essas etapas aqui não é uma vida só não, tá bom, gente? Ela se repete em vários, todos os quadrantes, tá vendo aqui? Repete aqui e repete aqui. Entendido, né? Ou seja, é um ciclo. Então, ele deve ter preparado várias vezes como médico. Aí chega a grande oportunidade de devolver para a vida aquilo que a vida chega. Aí vem. Certinho? É por isso que as vidas são diferentes. Muitas vezes a gente compara a vida dos outros. Ah, mas para fulano é tão fácil. Mas você não cita o fulano que é tão difícil. Porque vai depender do livro, vai depender do tipo de reencarnação que você está tendo. Hã? Maurício Neiva Crispim. É ele próprio. Pessoal, desculpa a extensão, desculpa cansá-los. Sandra, desculpa as brincadeiras. E quero agradecer a todos, agradecer a TV Ibis, agradecer a Toninho, agradecer a direção do encontro. Muito obrigado por tudo e até a próxima. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org